Conexões que constroem liderança, mais um episódio especial do PodX, hoje com a vereadora reeleita de Juína, Luísa Bauer. Tá certo? Tá certo. Agora acertei. Para falar um pouco do seu segundo mandato, pré-candidata a deputada federal, veio a Cuiabá para ir para Brasília fazer mais uma capacitação do Renova BR. Vamos falar um pouco disso também. Então, meu muito obrigado, Luísa, por estar aqui, ter recebido o nosso convite. É uma honra para a gente do PodX receber a futura deputada federal de Mato Grosso. Primeiro, obrigada a você, Carlos, ao Cleiton, que também está nos bastidores, ao Jackson, que está aqui me ajudando também, por participar nesse momento aqui. Eu adoro essas plataformas, acho que elas dão mais liberdade para a gente conversar sobre aquilo que a gente realmente acredita. Nós, da região noroeste, às vezes não temos tanta conexão ou visibilidade, porque geograficamente a gente está distante da capital, mas para mim é uma oportunidade de falar do trabalho que a gente tem feito lá na cidade, 2 anos, 2 mandatos, aliás, e agora aí prospectando ao Congresso Nacional, a convite do PL, então para mim é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Nós vamos conhecer um pouco da vereadora, muitos não conhecem, vê pela rede, no próprio PL, muito se fala da vereadora de Juína, nova liderança do Estado, que está se colocando à disposição para entrar numa disputa tão difícil que é de deputado federal. E já começo falando assim, Luísa, por que de vereadora já uma disputa de deputada federal? Bom, Carlos, eu sou juinense, nasci em Juína. Juína tem 43 anos, é uma cidade relativamente nova. Eu fui do mandato do primeiro prefeito de Juína e dos primeiros legisladores nascidos lá também. Então, a gente conseguiu entender como a cidade funciona e também os desafios e o potencial que ela tem na região desde o começo, desde quando era criança. Eu fiquei um tempo em Goiás, também tive um acesso a políticos de lá, mas foi um momento muito importante da minha trajetória, onde eu pude me capacitar. Eu sou biomédica de formação e tenho mestrado em assistência e avaliação em saúde pela Universidade Federal. Lá eu também me envolvi muito em conselho diretor e representação discente, então eu já havia um espírito de liderança desde aquele momento. E quando eu retorno para Juína, eu recebo esse convite. Eu tive um microcontato, Carlos, com a política a partir da minha família paterna. Meu pai ele já foi vice-prefeito do meu município. Eu tenho um primo em Santa Catarina que hoje é vice-prefeito, tia que já foi vereadora. Então, não era um cenário distante para mim. Mas eu me considero política de renovação. Então, mesmo tendo pessoas da minha família que tinha essa trajetória política, eu via e vejo de uma maneira diferente, né? Gosto muito da parte técnica que a política precisa carregar para a gente não trazer discurso somente pelo discurso, para a gente realmente fazer uma política que transforma, que causa impacto social. Então eu vim em 2020, retornei para a cidade, recebi esse convite, amigos ficaram incentivando, por que você não se candidata? Naquele momento eu vi a Câmara Municipal, não me sentia representada e decidi colocar meu nome à disposição e nós fomos vitoriosos, com 679 votos. Naquele momento, a terceira mais votada da cidade, a mulher mais jovem eleita na história de Juína naquele mandato. Construí, aprendi muito de 21 até ano passado e quis colocar meu nome à disposição novamente, agora com uma outra cabeça, com certeza. Você que acompanha muitos políticos sabe, já esteve inserido nesse meio, né? Acompanha muito a política local e nacional. É necessário, muitas vezes, a gente entender esse ambiente, saber como lidar com os conflitos, saber realmente aquilo que dá para fazer, aquilo que não dá. Então, aprendi muito no primeiro mandato. E no segundo mandato, eu já vim com muito mais propriedade daquilo que eu estava executando, consegui fazer boas articulações políticas no Estado e também em Brasília. Acho que foi super importante eu entender que tem muita gente fazendo boa política por aí, porque às vezes você que está assistindo tem um político na sociedade, principalmente de interior, que você não se reconhece nesse político. Às vezes porque tem a questão do assistencialismo, às vezes tem muito vereador que é do bairro, mas você não se sente parecido com aquele representante. Então, naquele momento, eu decidi colocar o meu nome à disposição e fiz boas conexões que me fizeram crescer na política também. O que aconteceu, Carlos? Nesse ano, a gente está em agosto, né? Então, março, salvo engano, abril, maio, por ali, primeiro semestre. Eu fui e sentei com o nosso presidente estadual, o Ananias,
que é presidente do PL. Eu transicionei para o PL em fevereiro de 2024. Eu elegi primeiro no DEM, que virou União Brasil, e depois eu transicionei na Janela para me candidatar a vereadora novamente. Conversei com o Ananias e ele me fez esse convite. Luísa, se você quiser vir estadual, você pode, mas eu quero te ver federal. Então, se você quiser, a vaga é sua. A gente consegue trabalhar com os diretórios da região, porque a nossa região Noroeste não tem representante, Carlos. Sim. Se a gente parar para pensar na bancada da Assembleia e também no Congresso Nacional, inevitavelmente, nós não temos alguém que olhe para a nossa realidade lá. E como nós somos um estado muito grande, e Juína é o segundo maior município do estado de Mato Grosso, a gente fica, assim, com demandas que geograficamente não conseguem ser ouvidas muitas vezes em Cuiabá e em Brasília. E amadureci essa ideia a partir do convite do Ananias, e depois de uns 30 dias eu aceitei o convite para ser candidata federal, e a gente está trabalhando já, projetando, articulando e realmente formando equipe, planejando para o ano que vem, com um cenário bastante positivo. Então eu estou bem animada para o ano que vem, de 2026, que a gente vai ter aí as eleições presidenciais. Você fala dessa renovação política e a gente entende, até por ver e acompanhar as lideranças que surgem, e eu vi seu lado um pouco até de comunicação, né? Também com agência, cuidando de imagem, e faz muito bem. Mas principalmente essa questão da representatividade municipal hoje, não é só o vereador que fica tratando da questão da rua, da falta de água, de luz, do assistencialismo, né? E a gente viu nas suas redes algumas narrativas mesmo, algumas bandeiras que você carrega e mostrando o posicionamento de questões que muitos até criticam, de posicionamentos nacionais, mas que o eleitor hoje, ele quer saber o que o vereador Exato. e o representante dele está lutando. E a gente vê muito, além de ser mulher, do jovem também, mas muitas bandeiras do próprio bolsonarismo em si, que chama muito a atenção, né, dessas lutas. Mas qual que é o teu xodó ali? O que a Luísa gosta de defender, que tem essa pauta assim, que não precisa nem perder tempo, que já sai com fluidez esse assunto, que te motiva a acordar e lutar por aquilo? Antes de trazer essa resposta, Carlos, eu queria até parabenizar por um podcast que eu ouvi do Hanali, aqui de Cuiabá, que isso também é muito parecido com a realidade que ele vive. Sim. Ele é vereador, mas ele trata de pautas nacionais, porque ele carrega muito isso. E hoje, no cenário atual, é necessário nós sermos, enquanto pessoas públicas, nós externarmos a nossa opinião do que está acontecendo na política nacional. Eu acho que são coisas totalmente próximas. Eu sempre fui mais municipalista, me considero mais municipalista, por valorizar essa visão mais técnica do gestor, que a gente precisa fazer coisas com qualidade, contratar pessoas realmente competentes, fazer projetos. Por exemplo, uma pauta minha lá, Carlos, é o plano de mobilidade urbana. Eu falo muito sobre isso, e para quem é do interior, isso ainda é muito utópico. Não, mas vamos continuar tapando buraco, abrir uma rua aqui, fazer isso porque a população quer. E eu sempre me vi numa posição de olhar mais o macro. E isso tem a ver com prospectar também para frente, né, para coisas maiores. Porque se a gente ficar só apagando incêndio, o fogo vai estar sempre lá. Se a gente ficar só apagando os focos, a gente nunca vai resolver o problema de fato. Então, eu acho que o vereador hoje, ele precisa ser um formador de opinião. O político é formador de opinião. Mesmo que ele seja município, estado, ou esteja lá no Congresso Nacional em Brasília. A gente precisa entender o que está acontecendo lá e, inclusive, cobrar os nossos representantes lá. E quem é que tem acesso aos representantes de Brasília? Muitas vezes os vereadores, que está recebendo ali na porta o que realmente o eleitor quer e acredita, e a gente tem o acesso muito mais fácil de chegar em alguém em Brasília e conseguir cobrar. Então, eu acho que hoje, no cenário que a gente está nacional, faz todo sentido. E para mim, que estou realmente entendendo que é o momento de vir a deputada federal, eu tenho buscado externalizar mais essas pautas, mesmo que isso já estivesse no meu discurso de maneira mais sutil. Então, agora, realmente, a gente precisa mostrar que nós seremos pessoas, eu serei uma pessoa de posição dentro do Congresso Nacional. Porque senão as pessoas não vão sentir confiança em quem a Luísa é e no que a Luísa vai fazer. E o eleitor hoje, ele é crítico, ele quer saber o que você pensa, né? Qual a sua opinião? Eu acho que
o maior erro do político hoje é não se posicionar, né? Porque muito o eleitor quer saber o que você pensa do assunto, inclusive das pautas nacionais, né? E concordo muito com você. E hoje o eleitor está tão astuto, que bom por isso, porque isso é consciência política, que quando ele vê, a gente começa a denominar o isentão, o neutro em cima do muro. Hoje a população consegue reconhecer quando o político não quer se indispor. Isso é legal, isso é muito importante. Mas respondendo a sua pergunta anterior, Carlos, nesse meu segundo mandato, eu vim com duas pautas que, para mim, na nossa região e na nossa cidade, são importantes, que é a mobilidade urbana e lá é a sustentabilidade hídrica. A gente viveu ali em 2023 uma crise hídrica em várias cidades do estado. E na nossa cidade, que nós temos um rio com muitos afluentes, muitos córregos e nascentes dentro da cidade, a gente também viveu isso. E eu levei um projeto para a bancada vanguarda do senador Wellington Fagundes, que era um projeto do Instituto Federal, junto com o Ministério Público, e várias frentes dentro do município, de levou para Brasília, para a gente poder espelhar o que aconteceu em Juína e em Brasília. Então, o que eu trabalhei em Juína no meu primeiro mandato, e eu continuei levantando a bandeira no segundo, foi da pauta local, que era uma pauta que a gente poderia espelhar para outros municípios. Olha como que isso é importante. A gente que está no Renova, né? Estou aqui com meu colega Renova BR, amanhã nós vamos viajar, né, para Brasília para ter a formação e o encontro nacional. Quando eu entrei, eu aprovei um projeto de lei de descarte correto de medicamentos, que foi um projeto que eu aprendi e conheci em Goiânia. E nós não tínhamos aqui no estado, nós não tínhamos na nossa região. E esse projeto de descarte de medicamentos, no momento da pandemia, ele foi muito oportuno, porque a gente estava fazendo o uso aumentado de medicamentos, sem muito controle, e a gente tinha dificuldades tinha que ficar em casa, a gente não transitava, não ia com frequência no comércio, enfim. Então foi muito legal, porque além disso, nós tínhamos a proteção hídrica dentro da cidade. Então a gente precisa pensar fora da caixa. Foi naquele momento que eu entendi que o projeto poderia ser aplicado em Juína, e no mandato passado eu fui vereadora que tive mais projetos de lei, que tive mais requerimentos. Então, essa atividade parlamentar é importante. A gente precisa olhar para a nossa realidade e levar isso lá para o Congresso Nacional. Pautas regionais agora, que a gente está construindo e ouvindo os nossos representantes da região Noroeste, para levantar na campanha do ano que vem. Nós temos uma situação crônica lá, que é a 174, a BR, Sim. que vai para Rondônia, para Vilhena. Eu participei de uma ação, junto com vários outros políticos, a gente tinha até camiseta, BR 174 e tal, que tinha um conflito indígena também com relação a um trajeto da BR, que nós tínhamos que entrar para pavimentar. E até hoje Exatamente. Que morreram 2 até por conta de pedágio, né? Sim. E a gente ainda sofre com pedágio lá, né? Então, assim, precisa haver um diálogo. E esse diálogo, naquele momento, ele estava mais encaixado. A manifestação teve a presença dos indígenas, teve a presença dos moradores e representantes dos municípios envolvidos, que a gente sabe que a parte econômica ia desenvolver muito com a pavimentação desse trecho. E convenhamos, uma cidade que é polo regional, como Juína é, de 9 municípios, no mínimo, não ter pavimentação até Vilhena, a gente tem muita gente que vai para Vilhena com frequência. Quantos alunos de Juína hoje estudam em Vilhena, por exemplo, né? Que é o pessoal da minha faixa etária. Então, eu conheço várias pessoas que moram em Rondônia. Mas ainda esse pedágio indígena, ainda existe ainda ali? Existe pontualmente, né? Não é sempre, mas ainda existe. E, inclusive, vem a cartilha, dependendo do tamanho do automóvel, é mais caro. Então, tem um folheto, só falta o recibo. Mas não é um desafio, cara. Luiz, eu digo assim até, né? É interessante quando eu vi você surgindo em nível regional, até você colocando como pré-candidata, e a gente que gosta de política e conhece a região um pouco, eu digo que a região Noroeste é uma região típica para as lutas da direita do bolsonarismo, né? Ali você tem essa questão de ampliação de terra indígena, Juína vai sofrer uma perda de território gigante se fosse aprovada a questão de
de estudo das terras indígenas, né? Inclusive, está acontecendo essa discussão Hoje. nesse momento que nós estamos conversando no Isso. podcast, lá no Leila Maluf, né, com vários municípios. O meu prefeito está lá também, junto com alguns colegas vereadores da demarcação de terras indígenas, um evento da AMM junto com a ProSoja, que é super importante. Nós temos 60% da região de Juína, de área indígenas, então a gente precisa entrar e discutir essa pauta lá no Congresso, com certeza. Sim, foi um trabalho já feito, passou a PEC, que ainda não está colocada em dia, mas eu falo assim, a região sul é muito cheia dessas questões. O próprio desenvolvimento econômico de uma região que cresce na mineração lá na região de Aripuanã, que não para de crescer, daqui a pouco o Aripuanã vai ser maior de população do que Juína, né? Vai engolir, né? E nós temos, assim, diferentes setores que podem desenvolver. Hoje a Aripuanã tem esse potencial da mineração. Nós temos vários setores dentro de Juína que podem se tornar mais pujantes. Tem potencial, mas a gente ainda está enfraquecido nisso. Hoje nós temos aí mais de 60% da obra do Hospital Regional, lá na cidade. Nós temos o centro, que é a DRE, Diretório Regional de Educação, que cuida dos outros municípios do entorno. Tem um projeto, inclusive, que a gente está esperando receber o recurso, mas é uma obra, um centro de idosos, que foi junto com o desembargador Orlando Perry e a nossa amiga Maria Barros, que estava muito próxima nesse contexto quando ela anunciou essa obra de 10 milhões de reais, junto com o governador Mauro Mendes, para que nós tenhamos um centro de idosos para acolher mais de 80 idosos, e o projeto é incrível, Carlos. Então, nós teremos, nesse setor também de geriatria, se é assim que eu posso dizer, também seríamos regionais, seríamos referência. Então, nós podemos e somos, sim, uma referência ali na região, mas se a gente não tiver essa visibilidade, esse incentivo, a gente realmente não vai conseguir tornar isso uma realidade. Como você mencionou, outros municípios estão conseguindo caminhar de maneira mais acelerada, e Juína, se a gente não cuidar, a gente fica para trás. Então, o meu objetivo é defender a cidade, com certeza, eu sou dali, eu vejo o problema todos os dias, mas o problema da região, porque realmente são problemas muito semelhantes. Como você mencionou, são pautas que a gente tem que levar para lá, que é muito da nossa bandeira, né, de direita, conservadora, que valoriza o agro. Então, isso é o que a gente pretende defender lá em Brasília. A própria questão de infraestrutura, né? Como é difícil andar nessa região, né? Era pior, né, Carlos? Meu Deus do céu. Eu lembro quando Muito pior. os buracos na malha asfáltica eram terríveis. Ali na região de Brasnorte, a gente tinha uma dificuldade, você conhece a parte de Brasnorte ali, né? E a gente tinha uma dificuldade enorme. Castanheira, uma época. Eu lembro, inclusive, de um deputado. Chovia, a gente tinha que já planejar as dormidas no meio da estrada, porque não tinha como passar em certas pontes. Mas ainda, isso daí foi até um elogio aqui ao governador Mauro Mendes de ter assumido com certeza, essa obra 174, né? Senão estaríamos até hoje sofrendo. E essa mesma responsabilidade, Carlos, me perdoa interromper, que a gente precisa em Brasília. Porque o governador ele teve a coragem de gastar muito, porque gasta demais em pavimentação asfáltica, para pavimentar aquela região de Juruena, aquele caminho que ainda é uma quilometragem alta, mas depois de décadas a gente escuta sobre a BR-174 e isso não aconteceu. E é uma BR que a gente está clamando há muito tempo. E olha quanto para se pavimentar a gente ainda tinha do Estado, né? Eu vou mencionar aqui porque a gente sente isso na pele, as pontes de concreto, as aduelas que foram dadas pelo governo do Estado, isso nos ajudou muito. As próprias câmeras de segurança, eu te falei no começo da mobilidade urbana, e as câmeras ajudam muito nisso, porque é assustador um município com 45 mil habitantes ter a quantidade de acidentes de trânsito que a gente tem. E lá em Juína, junto com essa ideia do governador de implantar as câmeras de segurança, de fornecer para os municípios, nos ajudou também em compreender esse cenário. Então, eu acho que ele tem feito um bom trabalho, sim. Eu estava no União Brasil, já acompanhei um pouco mais de perto, mas hoje, de fato, ele tem feito um bom trabalho quanto governador. E o que falta para essa região deslanchar de vez, Luísa? Eu acho que falta visibilidade. Eu acho que essa questão que a gente sempre fala em Juína, de ter um representante, ela é necessária. É claro que não tem como você ter o representante de todos os municípios ou de todas as regiões de maneira igualitária. Porque o voto e o mandato, o carisma do político, ele requer muitas coisas. Às vezes falar de uma bandeira e às vezes ele vai conseguir despontar na eleição, ele vai conseguir ser eleito. Entrar em um bom partido, como a gente vê o PL, né? Nós vimos uma mudança extrema.
Nós tínhamos aí a Amália, que infelizmente nós perdemos, que o Barbudo conseguiu ocupar o lugar dela. Nós tínhamos ali o Abílio, que virou prefeito, e agora a gente tem o Rodrigo Dazaelli, que era da região de Rondonópolis, e com, acho que, menos de 7 mil votos, né? Hoje ele está... 6 mil e pouquinho 6 mil e poucos votos. E hoje ele está deputado federal. Então, colocar o nome à disposição é muito importante. E quando a gente tem você pode perceber, um representante de uma região, as pessoas vão pedir. As pessoas vão ter muito mais acesso de pedir. Por isso que quando a gente vê, às vezes, representante da região de Rondonópolis, e a gente não vê um crescimento ou projetos grandiosos para aquela região, a gente questiona, pô, mas aqui tem quantos deputados, quantos senadores, né? Quantos estaduais e federais, e a gente não consegue ver aquilo que a gente almeja. Então, sinceramente, eu acho que precisa de mais atenção. E só tem mais atenção se nós tivermos um representante local. A gente já viveu essa história outras vezes. A gente já teve outras pessoas e indústrias que quiseram ir para lá. Nós perdemos uma grande indústria que é o frigorífico. Sim. Empregava mais de 300 pessoas lá e nós perdemos. Infelizmente, logo que eu entrei vereadora, que nós tivemos o atual prefeito, nós perdemos. Então, a gente precisa dessa segurança lá em cima. Tudo isso é muito político. Então, eu acho que isso que falta. Você falou de política, eu estava aqui fazendo exercício na cabeça, e aí já vou entrar dando uma pimentada na nossa conversa. O último representante político da região que eu lembro, e me corrija se eu estiver errado, foi o Ságuas. Isso mesmo. Que é do PT. Isso. Os últimos prefeitos eleitos do PT no estado do Mato Grosso são da sua região. Tanto lá em Juína, que teve o prefeito, e eu acho que Castanheira, Juliana, que tinha... Castanheira teve. Castanheira, eu acho que foi Castanheira. Na época. Que acabou mudando, saindo do PT. Isso. Mas eu acredito que foram os dois últimos prefeitos que ainda existiram aqui, e o Ságuas, que foi o último deputado federal da região. Isso. Depois deles ficaram realmente um vácuo, né? E você falou muito bem, até para essa questão da chapa de deputados federais que vai ter, com a saída do Medeiros, que provavelmente candidata ao Senado. Isso. A Amália, por mais que venha o Thiago Boava junto para representar o legado dela, mas já diminuiu o Medeiros, o Abílio, né? E a Amália. E é uma conjuntura totalmente favorável no seu sentido. Mas como você vê essa campanha regionalizada ali? Tanto por falta dessas representatividades de deputados estaduais, né? E a gente vê alguns surgimentos também que não é tanto da região noroeste, mas está próximo de vocês ali, de Juara também, uma cidade que cresce muito, despontando a liderança. Tem já um certo movimento regional, não estou falando de bandeiras ideológicas aqui, de um movimento regional político para a região, ou você acredita que vai ser mais uma briga de 5, 6, 7 candidatos, todo mundo querendo e no final acabar elegendo ninguém? Como teve de deputado estadual na região, né? Isso mesmo. E eu... Mesmo galgando um espaço para federal, eu vejo que ter o estadual é super importante. Porque o estadual está ali no dia a dia, né? Eu considero, não sei se você vai concordar comigo, Carlos, mas que hoje o papel do federal, por mais que ele não queira, e mesmo fazendo outro serviço, que é um serviço de ocupar um vácuo e incentivar a região economicamente, mas a questão ideológica tem puxado muito os federais. Então, hoje, a discussão está equiparada. Você tem que desenvolver o seu bom trabalho, técnico que seja, ter uma boa equipe, estar em contato direto com as cidades, mas a briga ideológica lá em cima está muito grande. Então, o estadual hoje vive menos isso. Ele vive menos os problemas ideológicos e mais os problemas locais. Então, mesmo que a gente tenha e consiga, se Deus quiser, nós estaremos lá, a federal, nós precisamos de estaduais. Mas eu acho que a gente vai viver briga. Já tá aí, né? A pré-campanha já começou e a campanha daqui um pouquinho já começa as coisas se movimentarem. E a gente sabe que não é tão rápido assim essa construção, né? Eu percebi isso enquanto vereadora. Eu percebi o momento que lá em 2022, Carlos, eu recebi o convite para vir deputado estadual, mas eu sabia que muitas vezes era para ajudar ou cumprir a legenda. Eu nunca entendo que não é o caminho. A gente precisa de mulheres que precisam realmente ocupar esse lugar de representatividade. E aí, essa construção ela é lenta, muitas vezes, para um nome de estadual e para federal. Hoje, nós temos nomes surgindo para estadual. Eu não consigo ver tanto consenso, mas existe sim uma articulação. Mas eu já vi nome em Ariponã, em Juara, em Juína, Juruena. Então, eu acho que para a gente
fazer estaduais, a gente vai precisar somar forças, especialmente vou dizer agora da direita. O Juína ficou muito dividido, e igual você mencionou, provavelmente só foram os últimos do PT que nós tivemos em Juína e na região, mudou muito o cenário em Juína. O PT tinha bastante força, e eu vejo que enfraqueceu bastante. O último prefeito foi Altir Perus, que hoje ele está como superintendente do Ministério da Saúde aqui em Cuiabá, então ele se afastou também um pouquinho da realidade da cidade. O Saguas hoje ele continua sendo médico em Juína, mas o partido em si e a pauta enfraqueceu. Nós tivemos mais de 70% de pessoas que votaram no Bolsonaro na última eleição. Nessa eleição municipal, aconteceu um fato histórico. Mais de 80% dos votos no atual prefeito de reeleição. Juína, historicamente, não reelege. Fica direita e PT, direita e PT, revezando. Então, a gente já quebrou um pouquinho desse ciclo. E nos outros municípios, eu percebi esse movimento também porque acompanha Brasília. Para a federal, eu já vejo que existe uma oportunidade maior. Por isso que, analisando com minha equipe, com as pessoas que me apoiam, eu entendi que era o momento mais oportuno. Porque hoje está igualmente difícil. Mesmo que a gente precise de um coeficiente maior, se a gente precisa de um número maior de votos para cada candidato, para a federal, se a gente for pensar na proporcionalidade, Carlos, número de candidatos para número de votos distribuídos, tá igualmente difícil hoje você encarar uma campanha de federal e encarar uma campanha de estadual. O desafio maior é que a gente tem que visitar muita gente, fazer conexões e pontes em muitas cidades que ainda a gente não consegue alcançar, né? Que ainda são geograficamente distantes, mas a gente tem construído, mesmo com o mandato de vereadora, amigos vereadores, amigos partidários e amigos que partilham das mesmas ideias conservadoras que eu. E isso aqui ajuda um pouquinho também, né? Ajuda bastante. Eu me surpreendo, assim. Eu venho às vezes a Cuiabá. O seu contato também foi o que me surpreendeu, né? A gente acaba aqui tendo um pouquinho de visibilidade, mesmo estando a 720 quilômetros da capital. Eu vi o seu vídeo de tal pauta, eu acompanho você nas redes sociais, isso é muito bacana. Até nos encontros em Brasília também isso acontece, então, que a gente consiga estourar a bolha, que bom que nós temos esse mecanismo, porque com isso eu consigo fazer uma campanha muito mais autêntica, muito mais assídua, porque todo dia as pessoas vão estar me vendo, mas ainda ser desafiador. Então, no geral, eu acho que são duas campanhas difíceis. Acho que a gente tem mais possibilidade de unir para a federal do que para a estadual, porque estadual sempre tem, todo mundo almeja por um estadual da sua cidade. Mas eu espero que a gente consiga unir forças para conseguir realmente eleger alguém. Senão a gente vai ficar de novo, e vou mencionar uma frase que eu escuto há muito tempo em Juína, que Juína é o Vale dos Esquecidos, né? Que não seja assim, a região noroeste precisa de mais representatividade. A região araguaia, que era tida como Vale dos Esquecidos, entrou a tal da soja lá, e hoje é incrível o crescimento de Porto Alegre do Norte, com Fresno, etc. Juína, eu acredito que nem precisa chegar tanta soja, por tudo isso que você colocou, né? Mineração, a própria questão. Nós estamos transicionando bem, Carlos. Antes a pecuária era o nosso forte, e agora a agricultura está chegando forte lá, que a gente tem potenciais em áreas diferentes. Então, que continue sendo assim, né? Que a gente consiga dar possibilidades e fazer com que a cidade fique pujante em vários setores. Vou mudar um pouco a pauta agora para falar do nosso elo comum, que foi o Renova BR. Vamos lá. A gente tive a grata satisfação de encontrá-la, duas matogrossenses para fazer o curso, né? Você e a Sofia Russi. Sim. E aí, já conversando, já começou a nossa capacitação. Mas de onde surgiu essa vontade? Eu sei que você já fez dos programas do Renova. Como que surgiu essa vontade de participar e explicar também para os nossos telespectadores o que é o Renova BR, você que já tem uma experiência maior, que já foi formada em uma turma? Não só explicar, mas incentivar quem está assistindo a ser o Renova BR. Eu conheci a partir de alguns amigos, uma amiga que hoje ela é secretária de indústria em Ponta Grossa, tem um amigo em Goiânia, que hoje ele é vice-presidente do Novo Estadual, e nós cristãos nós nos aproximamos. Olha como que o mundo é pequeno, Carlos. Tem uma pessoa política pertinho de mim, que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Sandy de Paula. Ela foi candidata a prefeita de Juara. Eu falei das novas lideranças, eu só não falei o nome, mas me veio na cabeça a própria Sandy lá em Juara. Justo. Aí aconteceu um dia,
desse amigo meu que eu conheci na época de Goiânia, através de uma outra amiga que fazia doutorado na minha universidade. Ele tirou uma foto com a Sandy e falou assim: olha aqui, do ladinho de você. E aí eu comecei a conhecer mais o Renova. Eu tive outros amigos desse círculo. E em 2023 eu entrei no processo seletivo da turma 1 para pré-campanha de 24. Eu fiquei quase um ano em curso. Nós tínhamos mais de 1.000 pessoas fazendo curso. Muito diferente de agora, porque campanha municipal é muito diferente, né? Mas foi muito enriquecedor. Eu tive a oportunidade de ter mais conhecimento da base da política, de políticas públicas, porque na campanha eles falam muito sobre isso, ter mais entendimento de financiamento de campanha, de formação de equipe. Foi ali que eu entendi que eu precisava ter um coordenador, um jurídico, um contábil, mesmo que essas 3 pessoas fossem uma só, porque campanha de vereador é micro, né? Como eu estava falando no carro antes de vir para cá, em Juína a gente não tem nem assessor pessoal. Então, quem dirá ter todo mundo envolvido assim na campanha. Vou cobrar o meu amigo Neguinho da borracharia. Aurelinho. Vamos aumentar a equipe dos vereadores aí em Juína, hein? Nessa hora eu tenho que dar o mérito ao presidente, porque ele está se esforçando para fazer isso. A gente fala disso há muito tempo. O Neguinho está no 3º mandato, se não me engano, e ele sabe dessa necessidade, tem feito algumas mudanças estruturais importantes na Câmara. E aí a gente... Tá me devendo uma visita aqui, viu, vereador? Tá então. Tá me devendo uma visita. Tá correndo de mim ele. O Neguinho já conhece a realidade de Juína e do pessoal do Módulo 5, que é um dos maiores bairros da cidade. Ele, inclusive, foi candidato a deputado federal na passada. Foi candidato, sim. Ele foi candidato, fez um trabalho nos municípios, principalmente da nossa região, mas acho que foi pela União também. Pelo Patriota. Ah, pelo Patriota, é verdade. Neguinho foi candidato a federal. Já tem que botar uma coisa dele agora. Não sei não se ele vem ano que vem, viu, Carlos? Dá uma pescada nele. Não, agora ele é presidente da Câmara. Não vai querer ser candidato a deputado, não. Mas enfim, falando do Renova, eu conheci essas lideranças, tive várias aulas e conheci algumas pessoas muito legais, assim, de Brasília. Eu tive a oportunidade de participar do encontro nacional, aliás, do encontro de quem era aluno do Centro-Oeste e também do encontro de mandatários no ano passado. O encontro da região Noroeste, nós apresentamos alguns projetos e esse projeto de descarte correto de medicamentos, a gente fez um mutirão no dia de Renovar o Brasil, que é uma iniciativa do Renova, e nós, numa manhã, recolhemos vários, assim, quilos de medicamentos em uma manhã com várias pessoas envolvidas. A gente tinha mais de 30 pessoas em todos os bairros da cidade coletando medicamentos para conscientizar as pessoas a descartarem corretamente. E esse projeto foi destaque no Renova. Eu, junto com mais 2 alunas, nós fomos destaque de empreendedorismo cívico de toda a região Noroeste. Então, isso também é uma forma de incentivar boas políticas, né? Então, foi muito legal. Agora, o Renova vem com outro formato para o ano que vem. Nós vamos ter 3 encontros, né? Que os dias a gente vai estar no Rio de Janeiro, final do ano em São Paulo, e o contato presencial ele é insubstituível. Então a expectativa é muito grande de conhecer bons políticos no país, e a maioria, pelo que eu vejo, né, Carlos, que estão no Renova BR, tem a cabeça muito aberta, e eu vejo um potencial muito grande dos alunos do Renova, porque são pessoas que pensam em políticas públicas, que conseguem ser estrategistas, conseguem pensar de maneira macro. E às vezes a gente tem muitos colegas políticos, eu vou dizer, dos colegas vereadores mesmo aqui de Mato Grosso, que às vezes a gente fica tão sufocado pelas demandas locais que a gente não consegue fazer correção de problemas estruturais, problemas de base. E o Renova nos dá um gás para projetar isso, sabe? Então, incentivo todo mundo que quiser participar. Todo ano, ou ano sim, ano não, se Savigano tem seleção, é a maior escola de formação política do nosso país. Você estava falando de Juína e das pessoas que influenciaram, e 2 coisas que você falou que eu passei batida, não rebati. Mas o Renova foram pessoas da região, o Bill, quando fez, que começou a me falar. De Juína. E o Bill, você está falando de falta de podcast, né? Mas foi um dos primeiros que me chamaram para fazer programa remoto na pandemia, que ele tinha um programa lá em Juína, que ele fazia umas lives semanal. E aí ele me chamou para participar, foi uma das primeiras lives que eu comecei a fazer. Aí eu já tinha um que eu falava de lei durante a pandemia, e aí a gente começou a trocar, porque ele é jornalista também, né? E o jornalista Bill Luiz, inclusive, um alô para ele, depois a gente faz esse corte, manda pro Bill, porque hoje ele exerce essa função lá dentro do Instituto Federal, e ele era para estar com a gente na Câmara também.
Foi bem votado até, né? Faltou legenda, né? Faltou legenda. O desafio dos partidos, né? É legenda. Mas era para ele estar conosco lá. Um excelente nome na política também. Foi Já teve coragem de colocar o seu nome à disposição para prefeito, porque precisa de coragem para enfrentar aí os grupos políticos, e é necessário. Campanha é isso. A gente entra sabendo que é para ganhar ou para perder, e tudo é crescimento. Sei que não é fácil, campanha eleitoral é difícil, mas a gente tem que colocar o nome à disposição, né? O sim ou não vai depender do nosso empenho, do que da vontade de Deus também, né? E essa expectativa de Brasília ali, desse módulo que nós estamos indo agora? Você que já tem uma bagagem de outros encontros, qual que é a expectativa da vereadora de sair de Brasília lá? Com o quê? O que se busca agora em Brasília, Luiz? O que nós vamos voltar de lá dentro da mala? Eu vejo, Carlos, que esse formato está bem diferente do que eu entrei. Mas o que eu uso todos os alumni, que é quem já fez Renova, é que o networking ele é insubstituível. É o mais enriquecedor, que você conhece pessoas de diferentes lugares do país, por exemplo. Não sei se você viu nas minhas redes sociais, e eu quero convidar as pessoas a também acessarem, luisa.bower, no Instagram, no Facebook também. Há poucos dias eu publiquei um vídeo assinando o Dossiê Moraes, Sim. que foi um compilado de abusos do STF que foram tabelados, digamos assim, né? Foram conduzidos, eles construíram realmente evidências com análise jurídica, com fonte de referência, e eles colocaram isso tudo num site para que as pessoas pudessem, aquelas que entendem se faz sentido para o cidadão comum aquilo, para que elas pudessem também pedir o impeachment junto com esse grupo de pessoas. E quem fez, inclusive você vai conhecê-lo, foi o Rodrigo Marcial, vereador de Curitiba. Eu estive com ele há poucos dias atrás, conheci esse projeto muito pelo Renova, porque eu o conheci ano passado no encontro de mandatários. Ele foi eleito vereador em Curitiba e antes ele era suplente do Novo de lá. Então é muito legal, porque a gente conseguiu construir juntos, mesmo que distantes, projetos assim. Então o network ele é substituível. E muitas discussões legais. Assim, ano passado a gente teve secretário de Estado de capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente respira um pouco fora da caixa, a gente consegue trazer projetos para cá. Mesmo as pessoas que não aspiram a um cargo público, você, por exemplo, Carlos, você é um formador de opinião. Você está aqui nas redes sociais, você está em contato direto com os políticos, assisti alguns episódios seus com vereadores, com deputado federal, com pessoas que são vozes para muitas outras mato-grossenses. Então é super importante você estar lá para absorver tudo isso e nós juntos construirmos um Brasil melhor. E renovação é realmente o forte deles. Eu sinto que realmente isso acontece nos encontros. A gente começa a pensar um pouco diferente, trazer uma política do que a gente está, uma política nova, diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu acho que a educação molda o caráter do ser humano mesmo, né? E eu acho que o principal chamariz que me levou até foi exatamente sobre a busca de conhecimento. Por mais que, graças a Deus, hoje eu já tenho uma notoriedade dentro da advogado, já apanhei sendo dirigente de partido, já fui assessor de tudo que é cargo que pode ter, mas a gente vê que falta ainda conhecimento para a formação política, né? Muitas vezes até me perguntam assim, que curso que eu faço para ser político, né? Vale a pena fazer ciências políticas? Vale a pena fazer direito porque trata com as leis? E às vezes eu falo assim, olha, eu, por exemplo, eu vou até falar uma coisa ruim para a educação aqui, apesar de ter algumas pós-graduações. Mas eu vejo, às vezes, que a formação acadêmica de especialização, no mundo hoje, que todo mundo quer o imediatismo de busca de conhecimento, e o conhecimento é mais fácil, esses cursos de formações modulares, eu acho que é um grande plus que a sociedade tem, principalmente solidariedade política ou aquelas pessoas em torno, de buscar cursos assim, né? O próprio Renova e até as fundações de partidos. Os partidos quase todos têm fundações que tratam da capacitação e formação política do seu partido, e às vezes eu vejo, porque eu sou um curioso, a gente vai buscar curso, informação de alguma coisa, a gente não acha, e aí a gente vai ver nas fundações do partido, tem cursos lá remoto,
com Muito grandes legais. nomes do Brasil legais e gratuitos Uhum. que ninguém acessa. Você vai lá e vê vídeo com 7, 8 visualizações, 10, 20 visualizações. E aí, quando se busca o Renova uma formação nesse sentido, né? De formação política, tanto na parte filosófica, ideológica, e a gente viu ali e espera o planejamento de campanha em si, né? Uhum. Tudo isso é muito bacana. Muito legal. Eu sou muito entusiasta da educação. Eu sou professora, além de biomédica, além de vereadora. Eu dou aula para. Você literalmente é política, né, Luísa? Quando eu falo assim, o político ele é genérico. Quando ele entra para a política, ele deixa de ser especializado numa área e acaba tendo que entender um pouco de tudo, né? Porque vocês acabam votando vários temas, né? O que seria natural? E eu pensava muito assim, Carlos. Eu sou biomédica, eu sou professora. Quais vão ser minhas bandeiras? Educação e saúde. Mas adianta eu levantar minha bandeira se essa não é a necessidade da cidade? Hoje, quais são as minhas bandeiras como vereadora? Sustentabilidade hídrica e mobilidade urbana, que tem uma relação, sim, com saúde, óbvio, principalmente com saúde, mas não tem uma relação direta e precisam ser coisas resolutivas. Então, você tem toda a razão. A gente precisa levantar projetos, votar sobre várias coisas. O orçamento, por exemplo, muita gente não sabe o poder que tem o vereador de votar um orçamento público. O poder que tem um coletivo de parlamentares colocar uma emenda para, de certa forma, forçar o executivo a investir no setor que a gente vê que está desassistido. Hoje, o Juína tem um orçamento de mais de 320 milhões ano. E até eu tive uma oportunidade muito legal de também transmitir isso para a nova geração. Lá em Juína tem um projeto que chama Bombeiro do Futuro. E eu tive a oportunidade de, como biomédica, dar aula para o resgate, que é os bombeiros que vão fazer aquele serviço como se fosse do SAMU, né? Um serviço com uma ambulância e tudo mais. E também tive a oportunidade de dar uma palestra para os jovenzinhos que estavam no projeto, que são pessoas de baixa renda. E eu perguntei, quanto vocês acham que Juína tem de dinheiro para gastar ou investir, né? Porque investir ainda é um termo que para criança não é tão claro. No ano inteiro. 100 mil, 200 mil. Quando chegou 1 milhão. Carlos, 1 milhão de reais para uma criança é uma coisa inimaginável. Eu falo, gente, é mais de 300 milhões. Eu fazia questão de falar com essa entonação. E o vereador ajuda a investir. É o dinheiro da sua escola, é o dinheiro do postinho do seu bairro. Então, isso é consciência política, é educação também. A gente, às vezes, está muito direcionado a ter uma educação de escola, e eu quebrei muito os meus conceitos nisso, porque a minha faculdade me ajudou muito, mesmo hoje eu não estando em análises clínicas, que é o que eu fui formada para fazer, eu tenho certeza que ela me ajudou a ter um olhar mais crítico das coisas, a questionar mais, a poder conseguir me expressar melhor. Então, eu incentivo todo mundo que tem a oportunidade de fazer um curso superior, faça. Mas hoje a realidade é muito mais árdua e a gente às vezes fica ali batendo na pedra para sair água de um curso que às vezes não vai. Às vezes o mercado não está pedindo isso mais. Aí a gente forma ali um monte de pedagogo, não tem mais isso no mercado. Juína mesmo tinha curso superior de matemática, biologia, e agora a gente tem agronomia, também tinha administração. Não tem mais demanda. Imagina todo o semestre, todo ano a gente formando professores, e lá era para licenciatura. Sim. E o mercado não está necessitando disso, né? Necessidade. E o cunho empreendedor, que eu acho que a gente precisa incentivar isso nas nossas crianças, né? Eu, com a minha empresa de comunicação digital, estou investindo nesse setor, né? A gente se alimenta do meio, começa a lapidar outras áreas, outras habilidades que a gente tem para fazer a roda girar. E eu acho que é isso, a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça. Confesso que estar no partido que eu estou hoje me ajuda a pensar assim também, porque a gente estoura um pouco a bolha de ficar insistindo, às vezes, naquela educação só de escola, só de faculdade. A gente precisa formar cidadãos. Sim. Precisa ter consciência política mesmo, sabe? Precisa ter noção de mundo. Senão a pessoa vai ficar, às vezes, sendo um militante, lutando pela universidade, mas aquilo lá realmente não vai dar um futuro. Só vai dar um futuro se ela ficar ligada à faculdade. E, infelizmente, eu vou falar isso com... É um desafio falar isso também, mas... a Universidade Federal hoje, e eu fiz mestrado na Universidade Federal, isso me ajudou muito, me desenvolveu muito,
Mas hoje eu tive muitos colegas que perduraram na vida acadêmica e são esses que defendem a universidade. Mas eu tive amiga com doutorado que terminou o doutorado e ela estava cogitando ser secretária de uma academia. Não adianta lutar tanto pela educação, e a educação ela é necessária, mas a gente precisa ampliar um pouco esse nosso olhar de educação. E quem é que faz isso? Quem é que pauta essas discussões, Carlos? Congresso Nacional. Sim. Não dá para ficar só na miudeza. Então, hoje o que a gente almeja é pautar e discutir em mesas maiores, que no final vai impactar em Juína. A vida acontece nos municípios, como a gente já ouviu essa frase várias vezes. Mas a gente precisa que as discussões em Brasília cheguem até lá, porque senão a gente vai ficar batendo em pedra dura e não vai conseguir avançar com o potencial que a gente tem para avançar. Tá aí com vocês, quem não conhecia, uma grande satisfação. A satisfação é minha. Não é surpresa, porque já te acompanho nas redes, sabia desse potencial todo, da vereadora, da professora, biomédica, né, mestre já na sua área. Aluna do empresária, aluna Menezova. Então tá aí uma grande opção, uma liderança jovem que nasce em Mato Grosso. Não é tão nova porque já está na reeleição, né, vereadora? Já trintei, né? Já está passando. Mas que surge no cenário regional nosso como precisa, né? Não só como mulher, mas como pessoa preparada que já demonstrou que é. Eu acho que essa geração nova de políticos que surgem no Estado tem eu acho que esse plus de não ser só por bandeira, por militância, mas pessoas que realmente estão com entendimento e sabem e têm o objetivo de estar ocupando o espaço público. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez, Luísa, e deixo aberto o microfone. Se eu deixei de pautar alguma coisa que você julga importante, pode assim o fazer, à sua vontade, e já me despeço aqui, pedindo para todos continuar nos seguindo, nos acompanhando, assista na íntegra o episódio da Luísa e também no nosso Instagram os cortes que vão ser divulgados durante a semana. Eu que agradeço, Carlos. Para mim foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? A gente ali se conectou através da Escola de Formação, mas estar aqui participando do seu podcast, vendo e acompanhando um pouquinho do seu trabalho e da sua experiência com políticos e com política do Estado de Mato Grosso é muito legal e muito enriquecedor. Para mim é uma alegria estar aqui, porque ter espaços de discussão na capital do Estado nos ajuda também enquanto região, e o objetivo é esse, o objetivo é conseguir mais, lutar mais por aquilo que a gente tem potencial de avançar lá na região noroeste. Inclusive, eu trouxe aqui um produto da região noroeste. Olha aí. Dos meus amigos lá do Floresta em Pé, um projeto super bacana. Hoje eles exportam vários produtos, né, junto com castanha. Tem a castanha in natura, mas esse mix é o meu queridinho. Por isso que eu dou o que eu gosto mais, né? A gente tem que dar para outro aquilo que a gente gosta de receber. É um mix de açaí com cupuaçu. Eles exportam muito para os Estados Unidos, para a Ásia. E mesmo com os desafios da possível taxação, né? Eles estão aí sendo destaque a mundial com esse produto que é produzido na nossa cidade. Gera economia local, emprega famílias de indígenas, família de mulheres. Então, eu tenho uma admiração muito grande por eles e eu espero que você goste e que tenha a oportunidade de ir lá visitar a fábrica junto comigo. Pode deixar. E um abraço pro Eliseu, pro Eugênio, pro Diego, que estão na empresa, que tem sempre portas abertas para nos receber. Produtos do Floresta. Eu que agradeço e consumo. E uma das maneiras de sair dessa questão da tributação é fomentar o mercado local, né? Com certeza. Vocês da cidade, o povo mato-grossense, nós temos aqui na região produtos, né, de altíssima qualidade. Ao invés de ficar buscando de fora, agora é hora de fomentar o mercado local. Luísa, um grande abraço e espero todos no próximo podcast.